Bem-vindos a mais um programa Francamente, diretamente dos estúdios da Move 8.2, Renan Franco na área, com vocês aí pela próxima hora, sempre trazendo pautas importantíssimas nesse programa, pautas relevantes. E estamos no mês de março, e todo mês de março rola aquela comoção para fazer pautas de mulheres, pautas empreendedoras, passar batom vermelho, sabe toda aquela coisinha assim que as empresas amam? Pois é. Aqui o papo vai ser outro. Aqui o papo é sempre de luta e trazendo mulheres de luta aqui. A Tiana Calton já é da casa, entendeu? Essa mulher está sempre aqui, tá me devendo uma pauta só sobre música. Tô Cobro sim. no ar para quê? Pra gente conseguir fazer uma pauta musical, né? Que você sempre tá aqui na militância, na luta, né? Sempre envolvida nas questões desta cidade. Sim. E estreando aqui no Francamente hoje, Débora. Bem-vinda, Débora Franco. Isso. Eu não ia falar Franco para não achar que a gente é parente, que é um corporativismo familiar, mas talvez a gente seja, né? E se for e também? Se for também, não é mesmo? Quem sabe? Descobriremos. Bem-vinda, tudo bem? Muito obrigada. Tudo bem. Eu sou a Débora Franco Lima, né? Eu sou de Campinas e recentemente, há cerca de 2 anos, eu mudei aqui para Jundiaí. Então eu conheci o pessoal e hoje eu faço parte aí do CAIS, do Educatrans. Também vou estar dando aulas no Emancipa esse ano e participando de tudo aí que estiver rolando com a galera. Vamos somar com a Tiana, com você também, com o pessoal do Francamente, e é isso. Soube que o quê? Débora fez dever de casa, maratonou Francamente. Sim, eu assisti muitos dos episódios que vocês fizeram. É bom ouvir isso. Sim. Da galera tá conhecendo, sim, né? Conhecendo outras vozes aqui na cidade, né? Me ajudou bastante, porque como eu participava do movimento social em Campinas, mas aqui em Jundiaí eu não tinha referência ainda das pessoas, dos movimentos, do que acontecia. Eu assisti os programas, consegui ver aqui o Samuca, o Wilson, a Sami, o Renato, várias, sim. Muitas pessoas que vieram aqui e eu assisti mais do que essas ainda, né? Eu falei só algumas, mas tem muitas outras que eu assisti também e que foi muito legal para eu poder me localizar politicamente na cidade e estar conhecendo pessoas tão bacanas quanto vocês. Toma essa da vida, gente. Tá vendo? Ó, Francamente é o quê? Ampliando vozes dos movimentos aqui nesta cidade pelas ondas do seu rádio, no Spotify e também no YouTube. Conteúdo 100% gratuito e livre de patrocínios. Mas se quiser patrocinar também, só não pode mandar na pauta. Vem de patrocínio. Vem de patrocínio. Não estou negando. Eu juro. Meninas, teremos um ato nessa cidade. Eu comecei aqui falando do mês de março, porque chega nessa época do ano, todas as empresas, todo mundo quer cooptar a pauta e rola um esvaziamento. Sim. E a gente sabe que quem tá na luta o ano inteiro, né? A mulher não sofre violência só em março, não tem o caso do trabalho, família, exploração, insegurança de se viver em sociedade sendo mulher, só no mês de março. Então é o ano todo de militância. Tem militâncias e militância, né? Mas aqui a gente fala de uma militância que inclui mulheres trans, né? Exatamente. Porque a gente também tem essas questões. Importante, né? O que é muito importante, porque quando a gente fala, principalmente desse movimento de mulheres crescente dentro do Brasil, né? E aqui na cidade de Jundiaí também a gente vê um movimento muito grande, a gente precisa fazer a inserção dessas mulheres trans que também sofrem e passam por essas violências, às vezes violências até um pouco mais severas ali, né? Claro. Violências bem mais estruturais, mas que se enquadram, e é o que eu sempre falo, nós não queremos tomar o lugar de ninguém. A gente tá aqui pra somar juntas, nós temos dores muito parecidas, né? Eu, enquanto uma mulher trans preta, tenho dores muito parecidas que outras mulheres pretas e que outras mulheres brancas, cisgêneras também, mas no fim a gente luta pra que vencer o patriarcado, né? Pra derrubar essa estrutura machista que a gente enfrenta o ano todo. E puxando um pouco da sua fala, a gente não passa, as mulheres não sofrem só no mês de março, né? Assim como as pessoas trans não sofrem só no mês de janeiro, que é o mês da visibilidade trans, os LGBTs em junho e por aí vai, né? Aqui na cidade a gente também tem o mês da diversidade, que é em setembro. Então a gente coloca esses meses para que seja uma data simbólica, para que a gente tenha uma data
De atividades. De atividades, exatamente, mas para que a gente possa mostrar para as pessoas que o ano todo a gente está em construção, que o ano todo a gente está em luta, né? Qualquer caso que aconteça na cidade, a gente está sempre prestando o apoio e o suporte às vítimas. Então, qualquer núcleo que você conheça, que as pessoas conhecerem, né? Que passarem por esse tipo de violência, pode entrar em contato com a gente, tanto Mulheres em Lutas, quanto Aliados, quanto o CAIS, né? Que é um centro que acolhe pessoas trans. O Aquenda também, que é o movimento negro indígena da cidade. Então a gente tem esses núcleos aí trabalhando o ano todo, né? O ano inteiro, O e, ano e inteiro. precisando de visibilidade nas ações, né? Recentemente, Educatrans esteve aqui, a Sami Incrível. Fox, ela é sócia do Francamente, né? Já são 5 anos de programa, ela está aqui comigo desde do primeiro ano da série. Então, assim, e o que eu noto, e eu tive a oportunidade de falar isso para a Sami, é que a gente vê a evolução de algumas pautas na cidade, né? A gente está falando de movimentos feministas não liberais, né? Sim. Que não são movimentos liberais, embora o capitalismo, né? A tudo pertence, né? Sim. Mas eu queria saber como que vai ser o ato desse ano. Porque às vezes tem uma pauta, né? O ato tem Como que vai ser? Porque uniu forças, Rede Valentes, PLPs e CAIS. Sim. Além das outras. Além dos todas. outros núcleos que estão juntos. Mas o que se espera do ato esse ano? Pode, se gata. quiser. Quem arrasa, quiser. Pode. 2 ou 1. A gente vai se complementando. Aqui a gente é cortês com uma com a outra o tempo todo, Fechou. né? Então, o mote do ato que foi decidido em reunião com as mulheres é o seguinte: uma cidade para todas, seguras, vivas e livres. Porque esse mote ele foi decidido porque a gente entende que para tratar sobre os direitos mais básicos das mulheres, a gente primeiro precisa falar do direito à cidade. Sim. Porque se essa mulher não tem direito ao transporte, se essa mulher não tem direito à moradia, se ela não tem direito à creche, A saúde. a todos os outros direitos sociais, ela não vai ter acesso à mudança da sua condição de mulher colocada na sociedade, né? Então, toda essa questão da violência, da objetificação do corpo dessa mulher em espaço público ou até privado, e todo o ciclo de violência que se fala muito, que é quando a mulher ela sofre uma violência, aí ela tem uma promessa, vamos dizer, de melhora por parte do cônjuge, que depois se transforma numa nova violência. Isso, muitas vezes, não é falado, mas é a falta de acesso aos direitos sociais básicos. Às vezes, uma questão de transporte. Essa mulher, às vezes, não tem como se locomover para uma delegacia. Tem a questão da delegacia, que aqui é uma conversa recorrente. Delegacia Sim. da mulher não fica aberto, né? Não abre de final de semana, à noite. Tem várias questões com relação ao acesso dessa mulher a um lugar teoricamente que seria seguro, seria um lugar de denúncia, que também não é um lugar de pleno acolhimento. Sim. Isso é interessante, Tainan, que você falou por 2 razões. Nós fizemos um abaixo-assinado essa semana no centro de Jundiaí, no sábado cedo. E nós estávamos recolhendo assinaturas. De algumas assinaturas, do tanto de assinaturas que a gente recolheu na cidade, a gente estava falando sobre a Casa da Mulher Brasileira e toda a importância não só da Casa da Mulher Brasileira, mas de todas as políticas de acolhimento das mulheres e de políticas públicas, né? Correias de transmissão das políticas públicas que já existem e as que precisam existir para essas mulheres. E a gente se deparou com vários casos de mulheres munícipes da cidade de Jundiaí que nos relataram casos em que elas mesmas precisaram de apoio e elas mesmas precisaram de um acolhimento, seja na delegacia ou seja em outros instrumentos que a prefeitura deveria ter mobilizado para receber essas mulheres, e elas não foram. Esse é um grande motivo. O outro segundo motivo que eu acho muito importante que você trouxe é em relação à delegacia da mulher. Nada justifica que Jundiaí tenha apenas uma delegacia da mulher, que essa delegacia não seja aberta 24 horas. Sim. Outras cidades, como Campinas, São Paulo e várias outras grandes cidades, metrópoles, têm mais de uma delegacia. Campinas, por exemplo, tem 2, e delegacias abertas 24 horas. Mas vamos um pouco, então, partir para uma outra esfera. A cidade de Santos. É uma cidade que tem menos habitantes que Jundiaí. E é uma cidade que possui DDM 24 horas.
É uma cidade que tem delegacia da mulher 24 horas, sendo menor do que a população de Jundiaí. Então, não se tem nada que realmente possa justificar a falta do funcionamento 24 horas da delegacia da mulher. Acho que isso é uma pauta muito importante. E não basta funcionar, tem que acolher, tem que ter Exato. treinamento, porque aqui é recorrente a gente ouvir da mulher ser revitimizada quando vai buscar um acolhimento, um atendimento. A gente sabe que há um julgamento, por isso tão baixa, os números, eles não mostram a realidade de violência no Brasil contra a mulher, Não né? mostram porque não são captados É corretamente, né? subnotificado, Sim. né, o número de violências contra a mulher, inclusive as questões relativas também ao feminicídio, as mortes violentas, em especial de mulheres trans Sim. nesse país. A gente tem uma subnotificação muito grande de estupros também neste país, justamente por falta de acolhimento, de gente preparada e dessa cultura que a gente tem de culpabilizar a mulher. Sim. Né? Então a mulher apanha, não sai de casa porque ela não quer, porque é mulher de malandro, porque gosta de apanhar. Ela foi estuprada porque Porque estava deu usando condição, determinada roupa, sim. estava em determinado horário, em determinado local, sim. quando na verdade a mulher não precisa estar usando nada. Pode estar de burca que ela vai Sim. passar por essa situação da mesma Inclusive forma. seu marido, né? Que a gente tem Exato. também as questões hoje que muito se conversa, né? Sobre essa questão das relações sexuais entre os casais, da mulher não querer. Sim. E como isso afeta a vida das mulheres, né? Dela não estar disposta, enfim. Sim. A gente tem tantas questões e são Nossa. questões tão delicadas, a gente, óbvio, né? Não dá conta em um programa, mas é mais pra gente dar um leque geral das pautas que são corriqueiras ao longo do ano, né? Empregabilidade. Muito importante falar sobre empregabilidade, principalmente quando a gente fala na cidade de Jundiaí sobre Sim. empregabilidade. Puxo até um pouco do gancho do que ela estava falando, porque Jundiaí sai como a segunda melhor cidade para se morar. Sim. Né? E aí a gente se depara com esse cenário onde não tem uma delegacia da mulher aberta 24 horas. Sim. Então a gente se pergunta, né? Melhor cidade para quem se morar? Né? Se as mulheres não estão sendo acolhidas aqui dentro da cidade, mulheres cisgêneras, mulheres trans não estão sendo acolhidas dentro da cidade. Porque a violência não escolhe raça, cor, credo, Nada. Ela né? vem assim do nada e ela acontece. E quando acontece, a gente precisa sempre prestar atenção no acolhimento que a gente vai fazer com essas Sim. mulheres, né? Eu acho que é o ponto mais importante. E principalmente com mulheres trans também, porque a gente se bate de frente com um número muito grande de violência contra mulheres trans. E na hora delas relatarem essas ocorrências na delegacia, elas nem são tratadas, nem são respeitadas como mulheres, né, de verdade. Elas são Sim. tratadas como qualquer umas. Recentemente eu vi um caso de 2 meninas que foram agredidas em uma festa. E elas relatando depois que, ao relatar pro policial o que tinha realmente acontecido, que o rapaz passou e puxou o cabelo delas, elas foram tratadas como homens. Completamente, assim, desleixados, sabe? Eles foram completamente desleixados no tratamento com elas. E isso é inadmissível. Porque a gente tá falando de um país que mata muitas pessoas trans diariamente. Sim. E anualmente. O Brasil é o país que, pelo 14º ano consecutivo, é o país que mais mata pessoas trans. Que é coisa de bonito, né? Que a Exato. gente E aí a gente se ostenta. depara com mulheres trans sendo mortas, violentadas por crime de ódio, né? Porque as pessoas crime de têm ódio. raiva de... Não, de matar e né? arrancar o coração. De marcar, arrancar o coração, sabe? Então a gente se depara com esses números e a gente fica sempre se perguntando, pô, cadê a segurança pública? Né? Cadê de fato algo sendo feito para que essas mulheres sejam acolhidas de verdade, né? Para que a gente possa se deparar com um cenário um pouco menos cruel com nossos corpos, né? Muitas das vezes a gente só quer ter acesso a questões básicas, né? Como você falou, como empregabilidade, como saúde, como transporte, sabe? Que são questões que às vezes a gente não tem. A gente não fala das mulheres periféricas, mulheres pretas que vivem no São Camilo, aqui na nossa cidade, sabe? Essas mulheres não têm acesso a muitas coisas. Essas mulheres, elas vivem num sistema que reproduz constantemente o estupro, que reproduz constantemente a invisibilidade delas, Sim. sabe? A falta de empregabilidade e por aí a gente Que vai... são os corpos que valem mais ou que valem menos, Ou que né? valem menos. A violência contra a mulher entra em pauta mediaticamente quando uma mulher branca, uma Ana Hickman, vai à mídia falar, quando uma Luísa Brunet vai à mídia falar. Agora, o corpo de uma mulher preta, periférica... Ele nunca é tão validado quanto exato. o corpo de uma... Porque a gente tem essas estruturas da violência que tem um recorte. Sim. Né? Tem o recorte de gênero, tem o recorte racial, tem o recorte geográfico, porque também, se a gente for pensar, a nossa DDM fica numa região centralizada,
Demais. né? Então, assim, também como que funciona o transporte até lá. Exato. E é justamente Né? esse gancho que eu fiz, da gente parar pra pensar nas regiões periféricas, Sim. né? Nesses pontos periféricos da nossa cidade, onde essas mulheres não têm esse acesso a essas DDMs, a essas delegacias. E o que a gente tá fazendo? O que a gente, assim, né? O que a nossa governança da cidade, né? O que a nossa vereança da cidade tá fazendo para que isso seja revertido, né? Para que essas mulheres sejam vistas. O ato desse ano tá sendo muito importante para mim, inclusive, que sou uma mulher trans que construo na cidade há muito tempo, porque eu vejo que, não que nos outros anos isso não aconteceu, mas é que esse ano eu tô tendo o prazer de estar dentro e elaborando com as mulheres Uhum. o ato em si e vendo o quão importante para elas também é que nós nos juntemos a essa luta, sabe? Que as Claro. mulheres trans da cidade de Jundiaí se sintam acolhidas e se sintam pertencentes a esse movimento no ato, no mês, nas atividades que serão feitas e serão desenvolvidas após o ato, porque a nossa presença ela tem que ser tão válida quanto a de mulheres cisgêneras. E ver que as meninas estão acolhendo, Estão abraçando acolhendo. a gente ó, Derrubamos um confirmou. macho aqui, confirmou. Confirmou. Vai aqui pra baixo. Tainã, sobre isso que você estava trazendo pra gente do começo, essa pauta trazida pontualmente, cooptada por questões empresariais ou de um viés mais liberal, Uhum. e disso que a gente tem trazido, eu e a Tiana aqui, eu acho que a gente tem muita concordância Sim. em tudo que a gente tem trazido. É muito importante falar do ponto de vista que a gente traz sobre o feminismo, né? Uhum. Então, pra gente, o feminismo que a gente debate é um feminismo popular, tá? É um feminismo que tá ligado às demandas de todas as pessoas que são oprimidas na nossa sociedade, né? Aos trabalhadores, a todas as outras questões. Então, isso é muito importante, né? Eu, quando me iniciei quando eu conheci o feminismo, né? Eu tava no início da universidade, eu tava em 2012, né? Tinha acabado de entrar. Já tinha ouvido falar sobre feminismo e tinha um exemplo de feminismo na minha casa, que é a minha mãe, que, enfim, tripla jornada de trabalho, lutou até o fim pra gente não ter a mesma sorte, Aham. né? E era um exemplo sem que ela me dissesse que ela era feminista. Mas depois que eu conheci o feminismo na universidade, eu tive hoje, né, do ponto que eu vejo hoje, tive uma grande sorte, né, de estar conversando a respeito disso e aprendendo sobre isso com pessoas que tinham uma visão de feminismo muito diferente da visão liberal. Que é uma visão aí que traz a emancipação da mulher através da luta coletiva Sim. e através dos serviços públicos, justamente, da luta pelo Estado que garanta serviços públicos, que garanta direitos a todos. Porque esse discurso, por exemplo, que você trouxe, que você falou que existe, muito circulante, o discurso liberal, Aham. é um discurso que, por exemplo, agora no mês de março, vai falar da florzinha, do perfume, do cartão cor-de-rosa e tudo mais, e vai colocar na nossa cabeça a imagem de uma mulher empreendedora. E vai colocar que é isso, a saída para você, mulher, se torne uma empreendedora. Só que isso é um pouco problemático no sentido de que a gente sabe que nem todas as mulheres da nossa sociedade, na verdade, a grande maioria não tem acesso a se tornarem empreendedoras, não tem acesso muitas vezes nem à educação básica, Sim. né? E a gente sabe aí que a forma que essas mulheres conseguem uma emancipação são através de várias outras formas. Então a gente é a favor de que se resgate um vocabulário para além do vocabulário empreendedor. É importante? Pode ser que para muitas mulheres sejam, mas não é o único. Então vamos resgatar a ideia das cooperativas. Vamos resgatar a ideia da ocupação, por exemplo, de fábricas desativadas. Vamos resgatar a ideia de coletividade, de debate coletivo, coisas que não se vê no discurso hoje do campo progressista que me preocupam. Porque parece que nós muitas vezes esquecemos de um programa político que ele existe. Não somos nós que estamos criando. Mas muitas vezes a gente não fala mais sobre e a gente mesmo acaba se detendo a figuras neoliberais para representar as mulheres. Sim, sim. Então essa é uma preocupação. A gente tem essas questões. O empreendedorismo, ele é o que resta para a mulher, principalmente mulheres que envelheceram para o mercado de trabalho, mulheres que maternaram,
Sim. né? E estavam no mercado de trabalho, e mulheres que não tiveram acesso em nenhum momento ao mercado de trabalho formal. Sim. Então, você chama de empreendedorismo a precarização Exato. do trabalho. É a mesma coisa que a gente fala hoje de Uber, de tudo, né? Sim. A gente tem uma discussão muito grande das mulheres cuidadoras, das donas de casa, né? Que hoje tem uma discussão da previdência da mulher que é mãe e viveu a sua vida dentro de casa, cuidando dos seus filhos. E ela tem direito a uma aposentadoria, quer dizer, está sendo debatido isso, né? A mulher é relegada ao lugar de cuidado, né? E profissões que estão ali ligadas aos cuidados. E aí vira empreendedorismo tudo que é sobrevivência, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com essa falácia do empreendedorismo, de entender. Eu acho incrível mulheres empreendedoras, mulheres que Sim. abrem sua empresa, vão à luta, colocam seu negócio para funcionar. Maravilhoso. Mas há que se ter um discernimento sobre esse lugar também da precarização, né? E da utilização dessa mão de obra Sim. feminina aí na base da pirâmide. É, gente, Sempre da onde mal essas mulheres estão remunerada, vindo, né? sem segurança nenhuma. Mulheres que não têm segurança. É aquela coisa: mulher que não tem acesso à saúde, não tem acesso a transporte, não tem acesso à educação, não tem acesso à creche para os seus filhos. E como a gente quer que uma mulher que não tem acesso a todas essas questões empreenda? Sim. Sim. Né? E é isso, é só mão de obra precarizada, Sim. com um nome bonitinho, um lacinho e um bombonzinho com florzinha. E tá tudo certo, E tá né, tudo gente? certo. Ah. Março passou, todo mundo saiu de Saíram- camiseta a mesma cor-de-rosa. coisa setembro amarelo, né? Chega o isso. mês, todo mundo, ai, gente. Ninguém pode se matar. Ninguém pode se matar. Passou setembro, agora tá liberado, tá? Tá liberado. Pode ir lá. Inclusive, a gente desejar a morte também, né? Porque é muito comum isso É. também nas redes. Mas o ato, vamos lá. Uma cidade para todas, seguras, vivas e livres. Inclusive, só puxando aqui antes da gente voltar para falar do ato, uma cidade que se intitula Cidade das Crianças é a primeira cidade que tem que pensar nas mulheres. Sim. Né? Eu tô falando aqui de um recorte de mãe, né? Mas já que a mulher é relegado os cuidados, né? Então tem que pensar em toda uma sociedade, Sim. né, de mulheres que vivem aqui nessa cidade, quando você fala em cidade de crianças, né? Porque quando você fala de criança, a primeira coisa que vem é a figura da mulher, né? É a figura, É a professora, materna, é a mãe, é a tia, é a avó. Que muitas vezes é mãe, né? Sim. E eu, por exemplo, que sou professora, a gente vive recorrentemente escutando declarações por parte de membros do poder público, e não só, mas da sociedade civil também, Sim. de que nós, como professoras, devemos exercer o nosso trabalho por amor, justificando aí remunerações inadequadas para nossa categoria. Então, de que a gente tem que fazer de tudo, se esforçar por aquela criança. Se não tiver um papel higiênico, você leva, você tem um amor no coração. Se não tiver um livro de dados, você imprime. Mulher dá você um jeito faz. para acontecer a coisa, Sim. né? Então, esse é um nível onde esse discurso que eu tô falando é um discurso a nível nacional, né? Sim. E a gente tem que escutar por muitas vezes isso. Eu acho que não acaba se vazando, né? Não se torna uma coisa local, né? Porque a gente vê isso acontecer muito em Jundiaí, mas a gente vê isso acontecendo no Brasil todo, Sim. no mundo todo, né? A gente vê esse discurso vindo de que as mulheres, elas precisam ser a base, né? Sim. Precisam dar aquela boa criação para as crianças, que as crianças só vão ter um bom futuro se a mulher estiver ali em cima, no pé, quando na verdade ninguém fala que ser mãe ou que pós-maternidade é um trabalho 24 horas sem remuneração. Sim. Né? Eu sou filha de mãe, sou mãe solo, que cuida de 3 crianças, trabalhava à noite e dava vida pra alimentar a gente, Sim. pra vestir a gente, pra levar a gente pra escola. Então eu acompanhei de perto não só a luta dela, mas da minha avó, das minhas tias. Eu tenho uma tia que era mãe de 7 crianças e vivia todas no mesmo quintal. Então a gente conseguia ver a luta, eu conseguia ver a luta que elas passaram a vida toda pra poder dar o melhor pra gente. Só que ninguém fala sobre isso. Ninguém fala sobre essa batalha difícil que elas cravavam todos os dias, de ter que levantar cedo, de ter que ir trabalhar, de ter que se preocupar com criança e tudo mais. E cadê os pais? Ah, mas tinha? Não tinha, né, amor? Quem teve que bater no peito e cuidar de todo mundo? Mulheres. Mulheres. Sempre assim.
Aí eu acho que esse ato, não só esse ato, mas tudo que a gente vem construindo dentro da cidade é justamente para que a gente possa reverter esse cenário, para que a gente possa responsabilizar os homens Sim. e Na sua da parcela sua de parcela, exatamente. exatamente, porque as crianças, ninguém é feito sozinho, gente. Desculpa, mas ninguém é feito sozinho. Então a gente precisa sim responsabilizar os homens para que eles tenham consciência de que, peraí, eu também coloquei no mundo. Então eu preciso ajudar de alguma forma e não é pagando R$ 300 e achando que tá fazendo muito, não, meu amor. Sim. Porque, né, existe muito esse discurso de, já pago a pensão, aí ela gasta com besteira. Amor, você sabe quanto que é cuidar de Nossa, uma gente, criança? vai no mercado, né? Vai no faz mercado hoje em uma dia. compra Uma no fralda, mercado, uma fralda. um leite, né? E aí, na hora de abandonar uma criança, um filho, é fácil, mas também se coloca muito ferozmente quando é para determinar se a mulher pode ter filho ou não, se for aborto. Exatamente. Aí se coloca numas Teve pautas. filho porque quis. Ninguém faz filho sozinho, né? Ninguém faz filho Sim, sozinho. Isso é muito importante, que você falou de que, ora, o Estado tem que ser mínimo para garantir Aham. direitos. Ah, Ora, o Estado tem que ser máximo para interferir naquilo que fere a moral da elite brasileira ou do Status local quo, que né? seja. Sim. O status quo, exatamente. Uhum. Você Aí falou põe tudo. na frente a religião ali, e aí a minha Isso. religião Aí tem o que Estado, aí o Estado tem que não se tem que- meter. Sim, aí então esse discurso liberal é muito realmente contraditório, difícil pra gente entender de fato, né? Porque não tem uma lógica, né? Uma intervenção mínima ou máxima do Estado, depende. E muitas vezes ela é máxima quando é para reprimir os nossos corpos, e ela é mínima quando é para garantir os direitos desses mesmos corpos. sim. E de acordo com o que assim, a gente debateu nas reuniões e tal, eu acho muito importante colocar isso que você também sobre um acordo que nós temos dentro do movimento, que é o movimento ser inclusivo, tá? Sim. Para mulheres de todas as orientações sexuais, identidades de gênero, mulheres cisgêneras também. Uhum. E uma outra coisa que é muito importante, mulheres de diferentes religiões também. Porque o nosso feminismo não é aquele feminismo que acredita que só é feminista quem acordou um belo dia e rompeu com tudo. De repente se revoltou contra o mundo todo e se rompeu. Contra Sim, tudo, né? não. Para nós, principalmente para, não sei, né? Digo assim, que somos feministas, acreditamos na leitura do mundo através do materialismo histórico dialético, acreditamos que o mundo é movido por contradições. E uma mulher que ela se torna feminista, ela não se torna feminista no momento em que ela rompe com tudo. Exatamente o contrário. Ela se torna feminista justamente pelo caminho que ela percorreu para chegar onde ela está hoje. Então, é uma mulher que muitas vezes vai ser evangélica, vai ser católica, vai ser muçulmana, vai ser da religião que seja, e ela tem que ser acolhida dentro do nosso movimento, e isso faz parte de ser livre, como a gente coloca no mote do nosso ato, né? Então, acho que isso é importante. Nas PLPs, inclusive, nós tivemos palestra com a Aline Sobral, que é uma mulher, né, muçulmana, Sim. enfim. Tem as evangélicas também que falam, as católicas pro aborto, enfim, a gente tem uma gama de pessoas religiosas que eu conheci dentro das PLPs, dentro do curso, inclusive, que eu não imaginava que existisse, né? Assim, porque a gente fica fechado na nossa bolha e a gente vê que tem muitas frentes de lutas em vários, inclusive, segmentos, em várias religiões, né? A discordância, inclusive, dentro das próprias religiões sobre como se lê o texto sagrado ou como se... o texto sagrado eu acredito assim, mas para você que não acredita, você vai viver a sua vida, seja livre, né? Meninas, me contem, como que vai ser o ato? Tem a caminhada no centro, como que vai ser esse ano? Vocês Tô com o mapa, tamo com o mapa aqui, vamos adiantar o mapa, Vamos lá, Bora. A concentração vai ser em frente à Câmara dos Vereadores de Jundiaí. Perfeito. Então a gente vai se concentrar na Câmara e vai fazer as falas, enfim. Quando for o horário 8h30 começa a concentração. Isso. Quando for 9h nós vamos sair em ato. Então vai sair da frente da Câmara dos Vereadores, vamos seguir pela rua Barão de Jundiaí e segue e vira na Rua da Padroeira, tá? E aí da Rua da Padroeira nós vamos pela Rua do Rosário até a Igreja Matriz.
É um caminho já conhecido, É um né? caminho já É um conhecido. projeto do ano passado, Sim, né? sim. Acho que na pandemia foi feito virtualmente. É. Foi uma marcha ali, Uhum. mas é o caminho de saindo da Câmara Municipal, onde só temos uma vereadora mulher neste momento. Ah. Sim. Isso não quer dizer que estamos representadas. Não, de forma Não, alguma, né? de forma alguma. Então- Isso traz até um debate para a gente pensar nesse ano agora que a gente está. Sim, daqui a alguns meses. Daqui a alguns meses, né? Que é um ano de eleições na cidade, para a gente pensar realmente uma mulher só dentro de uma Câmara de Vereadores, com mais de 13 vereadores, né? 13. Então, 19. 19 vereadores, uma só não consegue representar a cidade toda, né? A cidade de Jundiaí tem diversas mulheres, e mulheres diferentes uma das outras, que trazem pautas diferentes uma das outras. Dores diferentes. Então, a gente traz justamente nesse lugar simbólico pra gente realmente pensar e trazer a galera pra esse debate também, porque a gente precisa falar sobre política, Sim. né? E nesses formação atos. política para as mulheres, né? Porque Claro. não basta ter mulheres ocupando os espaços de poder, né? Esses espaços, no caso no legislativo, mas elas têm que estar preparadas, inclusive, para enfrentar essas estruturas que são duras. Exato, Né? exato. Também nós queremos fazer, assim, acredito que é um apelo para a população de Jundiaí, para que a gente possa modificar essa situação da Câmara Municipal esse ano durante as eleições, em vários aspectos. Vamos diversificar, pessoal. Sim. Hoje nós temos 19 vereadores, onde é quase uníssona a posição. Então, nós não temos nenhum vereador que levante uma grande discordância ou que faça uma oposição de fato. Então, a gente precisa, pelo bem da democracia, pelo fortalecimento das instituições, ter diferentes posições dentro do parlamento municipal. Então, é muito importante pensar em diversificar, em votar em pessoas que vão ter posições diferentes, que vão se contrapor, em que vão realmente fazer com que a democracia seja algo vivido e não algo apenas falado, como em muitos momentos ocorre hoje no nosso país. E além de diferentes posições políticas, é interessante também que a população se atente para eleger mais mulheres para a Câmara Municipal, para eleger mais mulheres trans e travestis, para eleger pessoas LGBTs, para eleger pessoas negras e pessoas diversas para a Câmara Municipal. Isso é muito positivo para a nossa democracia, isso fortalece. Então, realmente, acho que a gente faz um apelo aqui para que a população possa, esse ano, tornar a Câmara mais plural. É algo que a gente não tem visto a nível municipal e a nível estadual e até mesmo nacional, né? A gente vê ali tem alguns ganhos, mas diante da quantidade de... Exato. A nível nacional, sim. A nível municipal, nós precisamos ainda ver se nós conseguimos... Mas são ocupações simbólicas, né? São muito simbólicas, pontuais, são pontuais. né? Que são pessoas muito potentes que estão ali colocando sua voz para ser ampliada, mas ainda é pouco. É pouco. E a gente vê que essas mulheres, elas fazem um movimento de luta gigantesco dentro do parlamento, mexendo né? bases. Exato, mexendo bases. E é justamente esse movimento que traz pra gente essa coragem e essa coragem não, essa necessidade de trazer esse debate, né? E eu acho que esse apelo que você fez é muito importante, porque a gente precisa sim falar para as pessoas que mulheres trans nas tomadas de decisões dentro dos parlamentos, dentro das câmaras de vereadores, dentro do Senado, debatendo políticas públicas, debatendo políticas para nós, para as minorias, para as pessoas negras, é muito importante. Gente, a gente vê o movimento que a Erika Hilton faz aí no Brasil, mas é só ela. E não pode ser só ela. Tem que ter outras. Tem que ter as próximas. Eu pretendo ser uma das próximas. Eu acho bom, hein? Eu acho bom. Já te falei isso aqui. Já te falei isso aqui. Bom, não basta ter um ato. Não basta as ações durante o ano. Tem que ter um fórum. Eu acho importante também, a gente estava aqui nos bastidores, estava aqui com a Débora falando muito sobre essa construção de base, esses lugares de diálogo, né? A gente tem uma população com uma dissonância cognitiva aí, que né? Então, essa construção do dia a dia, ela é super importante. E para além do ato, trazer um fórum também, que vai ocorrer na semana seguinte, é de extrema importância, né? Bafo. Vamos falar sobre o fórum, Vamos falar sobre o fórum. O segundo Fórum Feminista de Jundiaí e região. Isso, aí a gente trouxe a programação completa para vocês. O fórum acontece no dia 9 de março e ele começa às 13 horas. Às 13 horas a gente começa com o BAC delas, que que vai ser o credenciamento do público e a apresentação ao vivo do BAC delas. Aí no nosso painel 1, a gente fala sobre o comportamento. Às 2 horas começa o crescimento da violência na internet e na vida real.
e como isso afeta as nossas meninas e as mulheres. Neste momento, posso já ir falando Fala as tudo. pessoas, Pode os falar. convidados da programação? Tá, nesse momento a gente traz a Fernanda Mendes, que é vice-presidenta da Rede Valentes. A gente traz a Gabriela Campos, que é assessora municipal de políticas para as mulheres. A Luciana Viegas, que é coordenadora do movimento Vidas Negras com Deficiências, Vidas negras com deficiência importam, isso. E a Rose Gouveia, que é assessora jurídica na Secretaria de Assistência Social da Prefeitura de Franco da Rocha. Maravilhosas. Com isso, a gente segue a programação para o painel 2, que vai falar sobre empreendedorismo. O empreendedorismo feminino e a liberdade financeira. Por que é tão difícil para as mulheres conquistarem a autonomia financeira? E a autonomia financeira é importantíssimo não só para a dignidade, Sim. mas também para que elas saiam de situação de violência. Porque muitas Exato. mulheres continuam em situações de violência, não falo só doméstica, mas várias, porque não tem autonomia financeira. E, aliás, tem a violência patrimonial, que é uma das violências que as mulheres sofrem Sim. também. Né? É importantíssimo para as mulheres aprenderem a se defender também, Sim, né? Porque sim. essa autonomia, ela traz muito disso. E é importante que ressalta no tema que porque é tão difícil, né? Exatamente. Resvala tudo naquilo que a gente falou da falta dos direitos, né? Sim. E aí, nesse painel, a gente traz no empreendedorismo feminino. Bianca. A gente traz a Bianca Botelho, que é articuladora de moda e membro da equipe da Rede Valentes. A gente traz a Rosiane da Silva, secretária nacional de Autonomia Econômica e Política de Cuidados do Ministério das Mulheres. Débora Monteiro, gerente executiva do Instituto Rede Mulher Empreendedora. Aline Ismanioto, isso. Beer Smoller, isso. E sócia da Beer Market. E a Kátia Teófilo, que é a proprietária da Império dos Cachos. Essa mulher libertou muita mulher, hein? Muita mulher. Ela é Tô maravilhosa. doida pra ver ela. Seguindo a programação, a gente segue pro painel 3, que a gente vai falar um pouco sobre as eleições de 2024, que foi uma pincelada que a gente deu aqui. Uma Jundiaí para todas as mulheres. Identificar os desafios e avançar para uma região com mais mulheres na política. Partindo disso, a gente vai às 5 horas, começa o Ato Política Cidades com Mulheres. E aí a gente vai apresentar as pré-candidatas da nossa região. E finalizamos às 18 com Manas em Roda de novo, que elas são perfeitas. Só para falar do terceiro... Pode dar esses nomes aqui do terceiro painel ou não? Pode dar. Você pulou. Teremos aqui, ó, Mariana Janeiro, presidente da Rede Valentes. Mônica Seixas, deputada estadual pelo PSOL São Paulo. A Débora Prado, que é a prefeita de Jarinu. Isso. Francine Galeotti, presidente do CMDM, Jundiaí Cidadania. Isabeli Carvalho, vereadora de Limeira. Paola Miguel, vereadora de Campinas. E a Naila de Souza, vereadora de Vinhedo. Desculpa, todas essas mulheres... Não, estão aqui, ó. Um monte de amiga minha aqui, olha. Um monte de amiga minha aqui nesse painel. Sim, como não? Mulher, só mulher então, incrível. assim, é importante... É óbvio, a gente está falando de um fórum feminista, os homens se sentem excluídos deste lugar, né? Mas, assim, eventos feitos para discutir o feminismo, é bom que os homens mantenham a boca fechada e os ouvidos abertos. Sim. Também, né? Porque é uma discussão sobre como a gente vive em sociedade. Mas eu peço aí para as mulheres interessadas ou não em política, mas que estão na construção da cidade, no dia a dia da cidade, que participem, né, do fórum, que estejam lá, que seja para ouvir, que seja para levar uma dor, né, que seja para encontrar outras mulheres, que esses espaços são muito, muito ricos em trocas. Justamente, né? Esses espaços são feitos justamente para isso, né? Aonde vai a gente acontecer? Possa trocar. Lá no Anchieta. Esse acontece lá no Anchieta. Na Faculdade Isso, Anchieta, lá no anfiteatro. No anfiteatro. Mas o primeiro acontece na Biblioteca Nelson Furt. Nelson Furt. Isso. Na Biblioteca Municipal. É um evento gratuito. E a gente tem um link com os ingressos para esse primeiro. Isso, eu garanto o meu já, pelo não sou boba nem Simpla, nada. garanto o seu. A gente pode deixar o link disponível para as pessoas? Não, eu vou deixar para você que tá pela radiodifusora, gente, vá agora direto pro YouTube. Eu vou deixar todas as informações ali na caixinha de comentários do YouTube. Vamos deixar também na internet aqui. Vai agora! Eu vi que as primeiras iam ganhar um kit boas-vindas. Eu falei, gente, mas foi meia hora que lançou, não perdi meu kit boas-vindas. Ai, eu já me inscrevi, eu fui uma das primeiras a escrever. Eu tô lá organizando, mas sou uma das primeiras a escrever. Pra gente deixar... Eu queria falar só algo de despedida, assim, tem uma coisa que se você queira falar também. Eu acho que, assim, tem uma coisa muito importante, é que
Queria deixar um recado para as mulheres que estão assistindo o programa, para todas as pessoas, mas especialmente para as mulheres. Porque, embora a gente tenha lutado muito nos últimos anos, a gente teve muitas conquistas, simbólicas e também concretas, na nossa sociedade brasileira. E a gente conquistou muitos lugares. Ao mesmo tempo, nós estamos vendo uma ofensiva contra esses direitos das mulheres e até mesmo contra a participação dessas mulheres na sociedade como cidadãs. Tá? Então, muitas vezes fala-se aí nesse discurso de o cidadão de bem, e não se repara que você está excluindo várias categorias do conceito de cidadania. Uma delas é a de mulher. Então, nós estamos num momento em que a nossa própria condição de cidadãs, a nossa própria condição de participação na sociedade, ela está colocada em xeque. Isso é muito claro para todas nós. Não há direito garantido. Não há direito garantido. Não há direito nenhum garantido. Os direitos que a gente conquistou, nós podemos, numa próxima esquina, perdê-los caso não haja mobilização. Então, esse recado é para as mulheres. É um recado de nós precisamos nos mobilizar. Venham conhecer a gente, venham conhecer a Tiana, venham conhecer eu, venham conhecer o CAIS, os lugares onde você se organiza também, Tiana, os núcleos. Você pode falar isso pra galera também, para se organizar. Quiserem procurar, pessoal, o CAIS Jundiaí, eu tô fazendo parte, procurar o Educatrans. Também nós temos aí na cidade o Emancipa, o pessoal que trabalha na Mata Ciliar, o pessoal que também tá fazendo as marmitas, para entregar, o pessoal do Renato Nastaro, né? Das marmitas solidárias do projeto que nós estamos fazendo. Tem também aí o pessoal que está fazendo uma série de outros movimentos pela cidade também e que a gente chama para se somar nessas construções, porque são essas construções que vão possibilitar que a gente, mulher, faça o enfrentamento necessário e tenha as conquistas necessárias e que, mais do que isso, nós estamos num momento em que a gente precisa defender o que a gente tem. A conquista que a gente já tem. Para que a gente possa defender aquilo que a gente já tem também e avançar, é claro, nós precisamos dessa mobilização. Então, conheçam esses movimentos. Entram no Instagram, procurem. Vão atrás, tá? Arroba CAIS Jundiaí. Sim, arroba CAIS Jundiaí. PLP Jundiaí. Sim, PLP, o Rede Valentes. Rede Valentes, o Japi, todos os outros coletivos do pessoal. Alguns que eu esqueci também, Educatrans, tudo que a gente já só chegar falou. no Francamente, É isso. volta 3 casas que É você vai isso. achar alguém Vai achar nessa galera tudo, falando aqui, tudo, né? tudo. Vai achar tudo. Procurem essa galera. Se quiser também falar, Tiana, das coisas que você tá construindo. Sim. Eu acho que é muito importante sua fala, é muito importante trazer um pouco disso. Mas eu, enquanto mulher trans, construindo com as mulheres em luta, com a Rede Valentes, construindo com todos esses núcleos dentro da cidade, deixo aberto para todas as pessoas conhecerem o Instagram da Marcha Trans, Marcha da Visibilidade Trans de Jundiaí. É um Instagram onde eu administro, onde rolou a 2ª edição da marcha esse ano, organizada por mim. Eu fiquei muito grata, muito feliz por poder organizar e criar esse movimento dentro da cidade. Tem um Instagram da Aliados Jundiaí, que é um movimento LGBTQIA+, que também acolhe não só mulheres trans, mas mulheres cisgêneras, lésbicas, bissexuais e a comunidade toda no geral. Tem o CAIS Jundiaí, tem o Instagram da Revolução Solidária, que é um Instagram que a gente vem construindo políticas dentro da cidade, a gente vem se fortalecendo justamente nesse momento muito político, que é muito importante. Então eu convido todas as pessoas, sim, para não só conhecer um pouco do meu trabalho, mas para conhecer um pouco da construção que a gente vem fazendo dentro da cidade. É muito importante que a gente se una, que a gente se fortaleça e que a gente nunca se esqueça. Se nós, minorias, não estivermos por nós, a gente não consegue chegar a lugar nenhum. Então vem com a gente, vamos somar juntas, vamos apoiar candidaturas de mulheres pretas, vamos apoiar candidaturas de mulheres trans. Esse ano na cidade de Jundiaí, precisamos muito da força e do voto de todo mundo. E precisamos construir uma Jundiaí que seja livre, que seja gostosa e que seja boa de se viver de fato para todo mundo. Se é a segunda melhor cidade para se morar, vamos fazer com que seja a segunda melhor cidade para todas as pessoas morarem, não só para alguma parcela da sociedade. Então, E bora. nada é impossível de mudar. Não Nada. vamos esquecer Tudo disso. é possível. E tudo é construção, né? Tudo é construção. E isso tá acontecendo nessa cidade. Sim. Meninas, obrigado. Ai, é uma delícia vir aqui, menina. Eu por mim Obrigada ficaria eu, uma hora Fernanda. falando Mais aqui com uma você. vez, eu reforço aqui que esse Nossa. espaço é nosso. Amo. Né? Então, assim, toda vez eu falo isso, mas esse espaço é nosso, que esse espaço também seja um espaço para ampliar vozes, né? Para construir, para as pessoas se encontrarem, se conhecerem.
E pra gente articular uma cidade melhor, porque no final tudo é o que a gente quer, né? É o que Todo a mundo gente quer quer. ter o direito de viver com dignidade, o direito de ir e vir, e o direito de ser livre, né? todos. Seja lá o que significa essa palavra. É, né? Que a gente Meteu uma tá bujanra aqui, buscando né? isso. O que é a O que liberdade? é a liberdade, né? Vamos filosofar. É. A gente tá buscando isso há tanto tempo que a Vamos. gente às vezes até se perde um pouco, né? Não sabe nem Sim. o que é essa tal liberdade. Mas a É. gente busca por ela, né? Busca por um país um pouco mais justo, né? Por cidade. Vamos falar até... Vamos, município, né? Política Município, se né? faz Um no município um pouco mais então- justo, um pouco mais igualitário, um pouco mais inclusivo pra todas as pessoas, né? É importante a gente falar. Ah, eu até esqueci de falar, viu? Importante a gente falar de mulheres PCDs também. Sim. Que estão inclusas nessa luta, que estão inclusas neste movimento, nessa construção da marcha. A gente pensa sempre na construção É pra dos eventos todas. para todas, não só para uma parcela, para todas nós. Vambora. É isso aí, gente. Obrigado pela companhia. Acompanhe o programa Francamente também no Instagram. No TikTok tá Tainá Franco lá, mas ó, Rádio Difusora, YouTube, Spotify, Instagram. A gente tinha um Rumble também, que eu não sei onde foi parar, porque eu acho que nem tem mais no Brasil essa rede. Flopou. Mas de vez em quando eu tô lá também. Acontece. E é isso aí, gente. Ó, eu vou ficando por aqui. Lembrando que este programa luta por justiça social, não por caridade, né? Então, essa é uma pauta recorrente aqui no Francamente. E fiquem bem, bebam água e tchau. Francamente, com Tainá Franco.